Como é bom estarmos na casa de Deus para mais uma adoração. Lá fora está bastante frio e vamos aquecer os nossos corações cantando o hino O Poder do Amor, que a gente possa sentir a presença do Espírito de Deus no meio de nós e que nós possamos estar a cada instante, a cada momento, sendo movidos pelo poder e pelo amor de Cristo Jesus. Amém? O poder do amor. Venho a ti, Jesus, quero renovar meu ser. Sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Abre os olhos meus, quero ver o teu olhar, mostra o teu amor, vem viver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer, cada dia mais, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor.
Como é bom sabermos de que fomos lembrados. E o próximo hino que vamos cantar, ele diz assim: Eu não me esqueci de ti. É o número do inário, o hino do inário número 499. Não me esqueci de ti. Que possamos cantar com a convicção de que Deus nunca, nunca se esquece de cada um de nós. Se as ondas desta vida destruírem tua fé e fizerem que duvides de que em breve voltarei, volve os olhos ao passado. Esquecer o que falei, se na história deste mundo já meus pés empoeirei, mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer, assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Realmente é maravilhoso as promessas de Deus para cada um de nós, para a nossa vida. Nesse momento eu convido toda a congregação a se colocar de pé para entoarmos o hino Corpo e Família. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor.
ti ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo em compromisso, no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Como uma família, nós estamos unidos na presença do Senhor mais uma vez nesta noite. Nós queremos que nesta noite, dentro do possível, assim como a família do nosso irmão J. Washington, a Darleide, assim como está ali, olha, com a filha, nós queremos ter momentos de oração em família. Então nós vamos ajoelhar aqueles que têm a família, como ali está o Rodrigo e a Cirleide, filhas. Os que não têm, então que se agrupem a outros. Eu sei que existem pessoas que representam a família, como a Clori, quem sabe com a Débora já foi chamada aqui com a Meire, mas pode unir para que nós possamos então formar alguns núcleos familiares e orando nesse instante. Orando uns pelos outros. Quem sabe vão dedicar os momentos de oração pelas necessidades das nossas famílias. Vamos expor, se você assim o desejar. Se for algo que for para o conhecimento do outro, então você peça que interceda por você. E depois então de alguns instantes, nós teremos uma oração audível, ok? Vamos ajoelhar então para esse momento de oração. Querido Deus, mais uma vez nos colocamos na Tua presença nesta noite, como os Teus filhos, como as famílias que representam a Tua igreja nesta terra e neste local de maneira especial. Te agradecemos, Senhor, porque durante a semana, esses dias, as Tuas mensagens têm chegado ao nosso coração, à nossa mente, têm chegado ao nosso lar. Queremos pedir que, mediante, Senhor, o Teu poder, a Tua mensagem
ou as tuas mensagens possam ter eco, possam produzir frutos em nossa vida. Que possamos ter famílias mais felizes, edificadas, para que assim tenhamos uma igreja mais feliz, mais edificada. Mais uma vez chegamos nesta noite para ouvir, Senhor Deus, a mensagem que o Senhor tem para nós, como família. Que a Adelaide, usada por Ti, possa transmitir-nos o Teu querer. Toma em Tuas mãos as nossas necessidades e os nossos problemas, porque sabemos que no Senhor todas as coisas são possíveis. Abençoa o Teu povo, Senhor, abençoe as nossas famílias aqui desta igreja e desta região. Que possamos sentir paz de espírito nos momentos que aqui estaremos e que esta paz prossiga conosco ao deixarmos este local, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite a todos que estão aqui na casa de Deus e vocês que estão nos acompanhando pela internet. Jesus é esperança.com. Jesus é esperança.com. Queridos, estamos quase no final, quase na reta final da nossa semana de oração. Um convite especial para amanhã à noite. Nós sabemos que no sábado, você que nos acompanha pela internet, nós sabemos que vocês têm programas nas igrejas e que não poderão todos estarem aqui no culto, no encerramento. Mas amanhã à noite não vai haver programa na sua igreja. Gostaríamos que você viesse aqui com a sua igreja, que é a sua família. Junte-se a nós, aqui em Denbury. Traga os filhos, se programe, saia mais cedo do trabalho, chegue mais cedo na igreja para ter um momento de oração. Nós temos uma câmara de oração aqui preparada. Se você ainda não foi, vá lá com a sua família, com a sua igreja que Deus lhe confiou. Amanhã nós queremos fazer aqui uma renovação das famílias, uma reconsagração. Está tudo preparado, tudo pronto. Vocês que estão aqui são nossos convidados especiais, como também os que estão em casa. Então, amanhã à noite, se programe para a bênção que Deus preparou para você. Eu leio um verso que diz: o Senhor lutará por vocês, acalmem-se. Êxodo 14:14 diz que Deus luta por você. Essa é a parte de Deus. Deus ama, Deus cuida, Deus protege, Deus defende. Qual é a sua parte? A minha? Confie, acalme-se. Então, somente acalme-se. Agora acalme seu coração e deixe Deus lutar por você.
Você que nos acompanha em casa, pare um pouquinho. Acalme-se. Deixa Deus lutar por você. Você sabe quais são as batalhas, quais são as suas lutas. E Deus sabe também. Confie, entregue-se, acalme-se e deixe Deus ser Deus. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus hei de estar. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, oh sim, certo estou, mesmo em tais provações, que em Jesus acharei força e paz. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me buscar, e então lá no céu vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Boa noite. Louvado seja Deus. Talvez você saiba que esse hino ele foi composto por um homem
que perdeu a sua esposa. Quando a sua esposa morreu, ele compôs este hino. Quando a sua família foi tragada pela morte, ele compôs este hino. E como é que alguém diz na hora do luto que é feliz? Como alguém diz que é feliz quando perde os seus amados? Somente quem sabe o valor que tem pertencer a Jesus. Somente quem sabe o quão importante é ter Jesus como a única esperança da vida. Para pensar na sua vida espiritual. Se lhe tirarem Jesus, o que sobra a você? Se tirarem Jesus, que é a nossa esperança de vida, é a regra de vida, Jesus, o que sobra para você, Débora? O que sobra? Nada. Nada, nem ninguém. Porque se você tiver bens, seus bens perecerão. Se você se fiar na sua saúde, nas suas forças, pobrezinho, você olha no espelho, já tem ruguinha, cabelinho branco, já está carequinha, alguns. A gente vai se desfazendo ao longo da vida. Se tirarem Jesus de nós, igreja faz sentido? Bíblia faz sentido? Mandamentos fazem sentido? O que faz sentido se tira Jesus do centro da nossa história? Por isso aquele homem diz, sou feliz com Jesus na hora da morte. Sou feliz com Jesus. Para alguns de vocês eu já contei, para outros não, de quando nós perdemos a nossa filha. Se não fosse Jesus, irmãos, quando a minha primeira filha morreu, a nossa primeira filha morreu, se não fosse Jesus ser o centro da nossa existência, eu tenho certeza que eu teria perguntado, até que aquela pergunta encontrasse eco na descrença do meu coração. Se eu tivesse perguntado, Jesus existe? Se Ele existe, por que não? Jesus existe, por que então? Se Jesus existe, por que será? Mas eu não costumo fazer perguntas referentes ao que eu não entendo a respeito da graça e do poder de Deus. Porque para mim, Jesus é o centro da minha existência. Jesus é o centro da sua existência. Seus filhos não nasceram para serem glória para você. Seus filhos nasceram para serem glória para Deus. Porque Deus é o centro da sua existência. Sempre que alguém tiver filhos para o benefício próprio, sempre que alguém tiver coisas para o benefício próprio, sempre que nós tivermos esta vida como um foco principal, sempre que alguma coisa tomar o lugar principal da nossa vida, que não dê lugar para Jesus, se isso acontece, nós não sabemos de fato o que é crer em Jesus e na hora mais difícil continuar agarrado à sua misericórdia e não ser vencido pela dor. Por isso esse hino diz, sou feliz com Jesus. Amados, eu quero ser hoje muito delicada a falar do tema de hoje. Primeira coisa, eu quero que você abra a palavra de Deus numa carta escrita por Paulo aos irmãos da igreja de Corintos, uma das igrejas mais difíceis de lidar. Deus sempre teve que cuidar e lidar com muita dificuldade com o seu povo. Mas Deus é paciente, Deus é bondoso. 1 Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 9. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 9. Enquanto vocês encontram a palavra de Deus, ontem eu citei de coração o fato de eu ter um irmão que é viciado em álcool, é alcoólatra. E sabe que de anteontem, ontem e hoje, um outro irmão, eu tenho 2 irmãos, meu outro irmão foi internado com 40 graus de febre e ele está com leptospirose. E eu
queria compartilhar isso com vocês. Daqui a pouquinho eu vou orar novamente. E eu quero incluir hoje o nome das pessoas que você conhece que estão doentes. Nós já oramos ontem pelos doentes que nós conhecemos, mas principalmente doentes espiritualmente. E tendo um irmão que está doente no hospital, eu gostaria de orar com vocês pelos doentes físicos que temos, com quem temos contato. E nós vamos orar agora ao ler o seguinte texto. Porque nós, disse Paulo, somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Eu quero que o Espírito Santo mova a sua mente a guardar no seu coração esta afirmação de Paulo, que nós somos, enquanto fomos chamados para o reino de Deus, nós fomos chamados para o reino de Deus para sermos cooperadores de Deus. Nós somos lavoura de Deus. O Senhor planta e o Senhor rega e o Senhor há de colher salvação em nós. Nós somos lavoura de Deus. Paulo ainda disse que nós somos edifício de Deus. Então o Senhor é quem nos constrói. Então nós somos cooperadores de Deus e Deus é quem faz em nós a lavoura produzir frutos e é Deus quem edifica a cada um de nós. Amém? O tema de hoje que eu vou tratar com vocês é um dos temas que eu dizia para minha família, comentei hoje com a Meire. É um dos temas mais que eu peço a Deus que me dê muita delicadeza, porque é alguma coisa que toca muito a cada um de nós, naquilo que é mais delicado. Mas eu quero que você compreenda a partir deste recado do coração de Deus para nós, amados irmãos. Qualquer coisa que Deus diga a nós, qualquer coisa que a palavra de Deus nos apresente, por mais difícil que seja, é que o Senhor está nos chamando para sermos cooperadores dEle. E Ele ainda acrescenta, por sua misericórdia, que nós somos lavoura dEle, que nós somos edifícios dEle. Então, tenham paz com Deus, porque é Deus quem nos edifica. É Deus quem faz em nós o querer e o efetuar. É Deus. É Deus. No entanto, não esqueça disso. Nós somos cooperadores de Deus. E o Senhor não opera se você não coopera com Deus. Ele não opera milagres em você. Vamos orar. Senhor Deus, a tua igreja está reunida aqui mais uma vez e é no nome de Jesus que nós nos encontramos aqui. Os nossos amados irmãos que estão em casa e não puderam chegar até aqui por diferentes motivos, mas a estes que o Senhor trouxe aqui também por diferentes motivos, neste momento todos nós reunidos no nome de Jesus, clamamos que o Senhor, dando conta da tua promessa de que o Senhor estaria no meio de nós, o Senhor se faça presente aqui entre nós, porque nós estamos reunidos para a tua honra e para a tua glória. Senhor, está muito frio lá fora. O percurso da nossa casa até aqui, nós o fizemos porque o Senhor preparou este tempo e este lugar, tempo solene, lugar adequado para que os teus filhos se reúnam para aprender juntos da tua palavra, como fizeram os teus filhos em todo e ao longo da história, se reunindo para aprender da tua palavra, mas contudo não sendo voz humana que ensine coisa alguma, mas que seja o mover do teu Santo Espírito entre nós. Senhor, não é o que eu falo, o Senhor sabe quem eu sou. O Senhor sabe que sou pó e que os meus irmãos são pó. E que nós não temos o que te oferecer, a não ser de boa vontade, como temos feito aqui todos os dias. Que o Senhor haja poderosamente em nós e por meio de nós.
Ontem aqui nós erguemos as mãos e nós, num gesto simbólico, deixamos todo o universo saber que nós declaramos que somos teus filhos. E hoje, mais uma vez, aqui estamos, neste lugar, enfrentando frio, enfrentando neve, deixando o conforto da nossa casa, deixando o conforto do lugar em que habitamos para vir até aqui. Os que estão em casa também, separando um tempo para ouvir este momento. Mas, Senhor, eu te peço uma bênção toda especial para os teus filhos, todos que neste momento, de coração aberto e sincero, estão com toda a vontade do coração de ouvir a tua palavra. Então, à medida que as palavras caiam da minha boca, Senhor, faze com que os teus filhos ouçam o que tu queres que eles ouçam. Que o Senhor faça com que o entendimento deles captem a tua vontade, ouçam a tua voz, desejem as tuas vontades e obedeçam o teu chamado. Que não haja palavra de convencimento minha, que não haja opinião minha, Senhor. Eu sou tua serva, eu fui chamada para dividir o pão, porque o Senhor assim o quis. Então, se assim o Senhor quis, assim se faça misericordiosamente comigo e com os meus irmãos. Eu clamo ao Senhor em nome de Jesus, pedindo o cancelamento dos nossos pecados, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor deixe o nosso coração pronto para ouvir a tua palavra e a nossa mente, o nosso entendimento, a nossa razão pronta, com força para te obedecer. E nós o faremos em nome de Jesus. Amém. Amados, agora eu quero fazer um exercício com vocês. Eu gostaria que vocês nesse momento lembrassem de milagres que Jesus fez, milagres que Jesus operou, e encontrem nestes milagres uma ordem dada por Jesus. E a Meire é ótima de lembrar de textos bíblicos. A gente brinca em casa ao pôr do sol com ela, e ela tem textos bíblicos com todas as letras do alfabeto assim caindo. A menina é, né? Mas enfim, agora eu quero saber dos milagres. Agora, Meire, lembre de um milagre, enquanto os meus irmãos lembrem. Abram a Bíblia, podem abrir a Bíblia, não é concurso, tá? É porque eu quero ouvir vocês. Podem abrir a Bíblia. No livro de Lucas, vamos no Evangelho de Lucas, que eu vou já abrir o Evangelho de Lucas. Lembrem de um milagre que Jesus operou e me tragam uma ordem dada por Jesus. Podem olhar, podem passear. Lembrou de algum? Transformar água em vinho no casamento. Qual foi a ordem de Jesus? Para trazer os potes, os vasos, né? Para ele poder fazer um milagre. E levaram os potes? Levaram os potes. Se não tivessem levado o pote, os potes? Uau. Não tinha nada. Aqui achou? Peixe. Como foi a ordem dada por Jesus com relação aos pães e os peixes? Qual foi a ordem? Traz um pão e parte, não foi? Acho que foi isso. Não foi? Traz o pão, né? Ele deu uma ordem. Levaram os pães? Levaram. Se não tivessem levado os pães, tinha milagre? Não. Não tinha milagre. Ordem de Jesus, ordem de Jesus. Quem lembra uma ordem de Jesus? Vocês lembram? Você lembrou? Você lembrou? Fala para a tia, fala. Ficou com vergonha. Ele disse para jogar a rede do outro lado, porque onde eles estavam jogando não tinha peixe, era? Não, os discípulos disseram, não, Senhor, já jogamos. Eles joguem, lancem a rede. Lançaram a rede. Se não tivessem lançado a rede, se não tivessem obedecido à ordem de Jesus, havia milagre? Não tinha milagre. A mamãe, quando achar, me avisa. A senhora lembra de algum milagre? Uma ordem de Jesus? Lembra? Ainda não, né? Quem lembra? Quem lembra? Vamos lá. Já vou aí. Vamos lá. Uma ordem. A cura dos 10 leprosos, Jesus disse para ir e se mostrar aos sacerdotes. Se não tivesse ido, não estaria pronto, segundo a lei, que deveria apresentar-se ao sacerdote e então estar curado. Vocês lembraram aqui? Aqui? Quando ele mandou tirar a pedra e ressuscitou Lázaro. Então ele deu uma ordem de tirar a pedra. Tiraram a pedra. Tiraram a pedra. Lembrou? Essa mesma história. Você, Luísa. Você, querido. Quando Jesus mandou acalmou a tempestade, né? Ele repreendeu o mar e os ventos para que a tempestade se acalmasse. Quer dizer que o meu Jesus, o seu Jesus, dá ordem até para o vento e para o mar? Gente, e o mar e o vento obedeceu? E muito bem. O mar e o vento obedeceu? Mas vento não pensa. Mas obedeceu. Que Deus é esse que manda o mar e o vento obedecer, e o vento obedece, irmã? O que você lembrou?
Eu lembrei do cego, que ele fez o barro, passou no olho e mandou ele que fosse ao rio lavar. Ah, e o ceguinho foi? Quer dizer, o ex-cego foi. Muito bem. Quem lembra de outro milagre? Quero mais um. Deixa eu passar aqui, princesa. Você lembrou de um? Ainda não, mulher. Tá cheio de milagre aí. Lembra aí. Eu estava pensando da água no vinho, ao vinho, mas ele já falou. Não, mas tudo bem. Oi, você lembra de algum milagre, uma ordem de Jesus? Você lembra aqui? Algumas vezes Jesus disse, toma teu leito e anda. Ah, tinha um paralítico, um aleijado, alguém com dificuldades, e ele disse, toma teu leito e anda. Como é que Deus manda um aleijado levantar e andar se ele era aleijado? E ele andou? Que Deus é esse que manda um paralítico levantar e andar? E o paralítico obedeceu, irmã? O paralítico obedeceu? Obedeceu. O paralítico obedeceu? O paralítico levantou e andou? Andou. Misericórdia, é muita coisa. Vocês lembram de um dia que Jesus estava andando com seus discípulos e havia um enterro passando? Algumas pessoas iam acompanhando, né, aquele enterro, e era o filho de uma viúva que tinha morrido, já era viúva, pobre coitada, condenada. E aí, porque sem marido, né, e agora o seu único filho morre, está passando. Jesus olhou e teve dó dela, teve misericórdia dela, e ele se aproximou do corpo do defunto e falou assim, menino, levanta. O menino levantou? Mas, gente, Jesus dá ordem para um defunto e o defunto obedece? Jesus disse assim, Lázaro, sai para fora. Lázaro saiu? Jesus dá ordem para o defunto e o defunto obedece. Vocês lembram de algumas vezes quando endemoniados eram trazidos a Jesus, homens que se rasgavam? Vocês lembram disso? Você lembrou disso? Lembra? Aí trouxe o endemoniado à presença de Jesus ali se rasgando, as pessoas nem queriam mais aquela pessoa por perto. Tantos endemoniados que vinham à presença de Jesus. Quando chegava, ele dizia assim, um destes, né? O de Gadara, por exemplo, ele disse para Jesus assim, era uma multidão de demônios, eles disseram, o Senhor, o Mestre, Filho de Deus, tu és o Filho de Deus, já viestes nos destruir antes do tempo? Porque os demônios sabem que serão destruídos, eles sabem que serão destruídos, e o reino das trevas será destruído, amém? Porque nós pertencemos ao reino da luz, então dizemos amém, porque as trevas terão fim. Então, ele disse na presença de Jesus, e Jesus então disse, vai, cala-te. E os demônios se calaram, e ele disse, vai. E eles deixaram o corpo daquele homem. Os demônios obedecem a Deus. Quando Deus manda, eles têm que bater em retirada, porque ninguém tem poder acima de Deus. Os demônios batem em retirada quando o Senhor manda. Eles saem, eles obedecem. Eles não obedecem por fé, mas por temor, por saber quem é Deus. Os demônios obedecem. Deus mandou o vento e o mar obedecer. O vento e o mar obedecem, a natureza obedece a Deus. O Senhor mandou um defunto obedecer e o defunto obedeceu. Os mares, os ventos, os mortos, os demônios, tudo debaixo da autoridade de Deus é chamado a obedecê-lo. E por que é mesmo que nós temos tanta dificuldade em obedecer a Jesus? Tudo e todos são chamados para obedecer a Jesus. Mas nós temos vivido um tempo chamado pós-moderno. Nós temos vivido um tempo em que já foi moderno, e agora é o pós-moderno, e já o pós-modernismo começou a chegar e trabalhar. E hoje o que se diz é que não é necessário obedecer a Deus, e importa obedecer às suas vontades. Os filhos estão dizendo para os pais, eu é que sei o que é melhor para mim. Isso é bom para você, para mim não. Estão dizendo para você que é você quem escolhe, e de fato é você quem escolhe, em detrimento da vontade de Deus. Mas é muito pior o pensamento pós-moderno. É o pensamento que diz assim, você é o seu próprio Deus. Mas nós temos na palavra de Deus, e a verdade é uma só, Deus é Deus sobre todas as coisas, e a Ele toda honra e toda glória. Calem-se diante dEle todos, calem-se diante do Senhor. Agora eu queria dividir com vocês
como eu disse ontem, um dos temas mais delicados. Amados, vai ser fácil para você obedecer ao Senhor em várias áreas da vida. Vai ser fácil para você obedecer quando o Senhor te pedir determinadas coisas. Mas a coisa mais difícil de alguém obedecer a Deus, de nós obedecermos a Deus, é quando tocamos no nosso apetite. E nessa caminhada crescente, que é crescente, em nome de Jesus, nós estamos caminhando, e durante este ano de 2014, pela graça do Senhor, o Senhor há de enviar sobre esta igreja o poder do Espírito Santo. E em nome de Jesus, esta igreja está sendo preparada desde muito tempo, desde que o Evangelho chegou aqui neste lugar. O que o Senhor quer com esta igreja é que ela não seja mais uma igreja em Danbury. Essa igreja não pode ser mais uma entre outras igrejas cristãs que existem aqui nesta cidade. Essa igreja não pode ser mais uma igreja na região. Essa igreja não pode ser mais uma. Essa igreja precisa ser. E o Senhor está treinando essa igreja. Apesar das setas inflamadas de Satanás que ele lança contra o povo de Deus, o Senhor está treinando os homens e mulheres deste lugar para serem batizados pelo Espírito de Deus. E esta igreja há de espalhar o Evangelho por este lugar de um jeito sobrenatural. Mas essa história do sobrenatural começa com o seu natural, começa com você. E o Senhor está chamando para ser obediente a Ele. Você precisa ser obediente ao Senhor. Amém, louvado seja Deus. Se os demônios obedecem mesmo não crendo, mas obedecem porque sabem quem é Deus, eles creem e tremem, diz a palavra. Os demônios creem em Jesus e tremem. Se os ventos e os mares, se os defuntos obedecem a Deus. O Senhor visitou uma menina morta, e o Senhor Jesus disse assim, ela apenas está dormindo. E todos riram de Jesus, porque ele disse que ela estava só dormindo. E ele chegou, estava morta, estava de fato morta. E ele disse, menina, levanta. A menina levantou, lembra? Ele deu uma ordem e a menina levantou. Ele deu uma ordem e a menina que estava morta levantou. Então o Espírito de Deus está dizendo para mim, para você, durante todos esses dias. E Ele vai continuar dizendo ao seu coração até que você acorde. O Senhor está pedindo que você seja obediente. A palavra diz assim, não amemos de palavra, mas de fato e de verdade. Conhecem? Não amemos de palavra, mas de fato e de verdade. Não amemos ao Evangelho de palavra, não amemos a Jesus de palavra, não amemos, mas amemos de fato e de verdade. O que é de fato e verdade é obedecendo. Eu tenho ali um texto preparado, vou pedir ao sonoplasta aqui, meu irmão querido, que divida aqui comigo esse texto. Alguém pode dizer para você alguma coisa contrária, mas eu digo uma coisa para você. Eu digo muito essa frase, já perceberam? Eu digo uma coisa para você. Mas é mais uma dessas coisas que eu creio tanto. Eu sou uma pregadora que eu creio na palavra de Deus e em Jesus Cristo como a regra absoluta, além dele, fora dele, acima dele, abaixo, nada, nem ninguém, nenhuma outra voz, é Jesus e a palavra. E de tanto que eu creio na palavra de Deus e em Jesus Cristo, eu creio no espírito de profecia. E de tanto que eu creio na palavra de Jesus Cristo, eu creio no espírito de profecia. E que o Senhor chamou durante todos os anos da sua história de luta pela salvação do seu povo. O Senhor deixou homens e mulheres que fossem um veículo da sua vontade para nós. Mas sempre pautado na palavra. Pelos frutos o conhecereis. E o Senhor deixou uma mulher chamada Ellen White, vocês a conhecem. E Satanás tem feito com que muitos dos nossos amigos e amados de outras denominações descreiam no valor que tem esta palavra. Mas é somente até o dia que começam a ler os escritos de Ellen White para descobrir. Amados, eu tenho tido ciência e conhecimento de grandes nomes da educação
e do conhecimento humano, que quando tomam os livros escritos sobre o tema educação, por exemplo, da escritora Ellen White, eles dizem que nunca viram nada tão moderno, escrito em 1800. Porque isso aqui é do Espírito de Deus. Eu creio. Então eu separei um texto e eu gostaria de dividir com vocês. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Isso aqui é a palavra de Deus, Bíblia. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque espaçosa é a porta e largo é o caminho que conduz à destruição. E muitos são os que por ele irão, pois estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que o acham. Primeira coisa, eu disse ontem que ser cristão é para quem tem coragem. Ser cristão é para quem tem coragem. Esse texto vem dizer: esforçai-vos. Eu li para começar a conversa de hoje com vocês que nós somos cooperadores. Esforçai-vos. Cooperadores de Deus, esforçai-vos. Amados do povo de Deus, esforçai-vos. O Senhor não vai operar em sua vida se você não se esforçar. O Senhor não vai operar em sua vida se você não cooperar. Esforçai-vos. Largo é o caminho que leva muitos à destruição. Você quer andar por ele? Ou você quer o caminho estreito, o caminho que conduz à vida? E poucos são os que acham. Nós somos dos poucos, em nome de Jesus, que creem em Jesus. Aí eu passo a ler. Esses caminhos são distintos. O caminho estreito e o caminho largo. São separados em direções opostas. Um para o norte, outro para o sul. São direções diferentes. Um leva à vida eterna e o outro à morte eterna. Vi a distinção entre esses caminhos, disse Ellen White. Nesse momento nós estamos lendo o que está escrito no livro Vida e Ensinos, da escritora Ellen White. Vida e Ensinos. Ela diz: vi a distinção entre esses caminhos e também a diferença entre as multidões que neles viajam. Os caminhos são opostos. Um é largo e suave, o outro estreito e escabroso. Semelhantemente, as duas multidões que os percorrem são opostas no caráter, na vida, no vestuário e na conversa. O povo de Deus anda por caminho estreito. Os que não conhecem a Deus andam por caminho largo. Os que andam no caminho estreito em obediência a Jesus Cristo. E andar no caminho de Jesus Cristo é andar no caminho da abnegação, é deixar de fazer a própria vontade para fazer a vontade de quem? De Deus. Quando Jesus esteve aqui para fazer a vontade dele. De quem Jesus veio fazer a vontade aqui? De Deus. Não é a sua vontade, não é do seu jeito, não é do meu jeito. Se fosse eu queria, mas do meu jeito nem é gostoso assim, nem é bom assim, porque todas as vezes que eu fiz a minha vontade, eu quebrei a cara. Então eu posso até achar que as minhas escolhas são as melhores, mas as suas escolhas não são as melhores são as de Deus. E ele disse que viu multidões distintas, uma andando no caminho estreito, uma outra andando no caminho largo. E ela viu que eles são diferentes no caráter. O povo de Deus tem caráter transformado por Jesus Cristo. A roupa dos que servem a Deus é diferente. A conversa. Os que viajam pelo caminho estreito conversam a respeito da alegria e felicidade que terão no fim da viagem. Nós falamos sobre a eternidade, é sobre isso que nós conversamos. E o seu rosto muitas vezes está triste, todavia brilha frequentemente com piedosa e santa alegria. Os que andam por este caminho estreito, eles não se vestem como a multidão do caminho largo, nem como eles falam e nem agem como eles. Novamente, ela está falando aqui de vestidos, de roupas. Gente, até a roupa do cristão tem que ser diferente. Eu vi, percorrendo a estrada larga, muitos que tinham sobre si escritas estas palavras. Olha só, ela viu a multidão do caminho largo andando, mas ela viu, percorrendo a estrada larga, muita gente que tinha escrito assim nas costas: olha, morto para as coisas do mundo, próximo está o fim de todas as coisas. Estai vós também prontos?
Pessoas andando no caminho largo, dizendo que estavam mortas para o mundo. Pessoas no caminho largo dizendo que são cristãs. Pessoas no caminho largo dizendo que conhecem a Deus. Está andando lá e eles dizem isso: olha, eu sou morto para o mundo, as coisas desse mundo não me interessam, as coisas deste mundo não têm poder sobre mim. E eles estão andando no caminho largo. Ela viu isso. E eles estas pessoas pareciam precisamente iguais a todas aquelas pessoas frívolas que em redor se achavam, com a diferença única de uma sombra de tristeza que lhes notei no rosto. Ela via aquelas pessoas que diziam ser crentes, andando com os do caminho largo, mas ela via uma única diferença entre eles, é que eles tinham um semblante triste, claro. Quando você diz que é e não é, você é triste. Quando você diz que é e não é, você é triste. A sua conversa era perfeitamente igual à daqueles que, divertidos e inconscientes, se encontravam em redor, mas de quando em quando mostravam com grande satisfação as letras sobre suas vestes, convidando os outros a terem as mesmas sobre si. De repente, eles levantavam a cabeça e diziam assim: nós somos do povo de Deus, nós conhecemos a esperança, e saía distribuindo livros da grande esperança, vestindo a camiseta da grande esperança e dizendo: Jesus vai voltar, pregando na multidão do caminho largo, dizendo: olha, Jesus vai voltar, Jesus ama vocês. Eles estavam fazendo isso, convidando os outros a terem as mesmas sobre si, andando no caminho largo e evangelizando. Tá certo, né? Muito bem, vamos ver o resultado. Estavam no caminho largo e, no entanto, professavam pertencer ao número dos que viajavam no caminho estreito. Os que estavam em redor deles diziam: não há distinção entre nós, não há diferença entre nós, somos iguais, vestimos, falamos, procedemos semelhantemente. Entenderam? Captou? Quem foi que disse isso para eles? Quem foi que disse esta frase aqui para os que estavam pregando para eles? Quem foi? Quem era essa classe? Eram os não convertidos, olhando para os convertidos e dizendo: mas que diferença tem entre a gente? Você está dizendo para eu andar por este caminho, mas que diferença entre nós? Não há diferença entre nós. Somos iguais, nós vestimos, falamos, procedemos, nós vivemos iguaizinhos. Qual é a diferença? Fala para mim, você não já viu gente olhando para outro e dizendo assim: quem é esse ali, crente? Já viram isso? As pessoas que não são cristãs, quando você diz para ela que é cristã, ela quer ver que você é cristão. Se você diz para ela que você é cristã, assuma, ela vai cobrar de você que você seja cristão. Se você não disser nada para ela, você não disse nada para ela, você não é de igreja nenhuma, as pessoas olham para você e dizem assim: frequenta igreja, não confessa nenhuma fé. Mas depois que você disse que é crente, assuma, porque o mundo vai cobrar de você. Aparece um crente dizendo que é crente e não age como crente, para ver o que as pessoas vão cobrar de você. Concordam? Tá certo então que eles disseram: não há distinção entre nós. Então as pessoas lá fora não querem ver você dizer que é crente. Elas querem ver você e eu dizermos, vivendo, que somos crentes. Adianta você dizer para sua mulher que a ama se você não amá-la de fato e de verdade? Adianta você dizer que me ama e não fazer de fato e de verdade? Adianta você dizer para os seus filhos e você não fazer de fato e de verdade por onde seus filhos se sintam amados? O que acontece com o povo que professa ser o povo peculiar de Deus? Eu vi a conformidade com o mundo, a indisposição de sofrer por causa da verdade. O que acontece com o povo de Deus? Aí eu quero que você pense aqui nesta passagem de Marcos 8:34. O Evangelho segundo Marcos 8:34. Jesus Cristo, chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, o que é isso aqui? Negue-se. Não, essa palavra, deixa eu ver mais de perto que eu acho que meu óculos está fraquinho. O que é isso aqui? Negue-se. Negue-se a si mesmo
e tome a sua cruz e siga-me. Jesus Cristo, quem disse foi Jesus Cristo, chamou o povo, chamou a sua igreja, chamou os seus discípulos e disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se. Jesus não disse faça do seu jeito. Jesus não disse faça o que você quiser. Não existe o evangelho do faça o que você quiser. Não existe o evangelho do faça a sua vontade. Só existe um evangelho, é faça a vontade de Deus, aquele que é o Criador dos céus e da terra. Faça da vontade de Deus. Pergunte para Deus qual é a vontade de Deus para a sua comida. Acabamos de ler uma passagem do livro Vida e Ensinos, da escritora Ellen White, quando ela diz muito claramente o que a Bíblia já cansou de dizer. Ela vem com uma propriedade de uma visão muito clara do que é você pertencer ao povo de Deus. E o povo de Deus é ser de um caminho estreito e não se conformar com as coisas deste mundo, não fazer aquilo que todo mundo faz. O que é que todo mundo faz? O seu filho adolescente chega para você e diz assim: mamãe, mas todo mundo faz. Mamãe, lá na escola todo mundo está ficando e beijando na boca. E você olha para a criatura com 8 anos, 9 anos de idade e diz assim: como é que é? Mas mamãe, todo mundo faz. Aí você dá um peteleco e diz assim: menino, vai ser criança? Aí chega adolescentezinho e diz assim: ô mamãe, a professora disse que já chegou a hora de comprar preservativo. Aí você fica assim: como é que é? Mas mamãe, a professora disse que todo mundo faz. Todo mundo faz? O evangelho do todo mundo faz não é o evangelho de Jesus Cristo. É o evangelho do diabo. Porque não é a multidão que obedece a Jesus, é os que andam no caminho estreito. Então esta palavra é o que deve ficar arraigado no nosso coração. Negue-se. Mas eu estou querendo muito, diz uma criança. Mas eu quero. E ela bate o pé e diz que quer, e ela quer. E enquanto não der, ela não sossega, ela não para de chorar. Aí tem um monte de cristãos, e nós somos assim, nos comportamos tantas vezes como crianças, e nós batemos o pé e dizemos: vai ser do meu jeito, porque eu quero, e eu quero. E se Deus não faz como quer, Ele cruza os braços e faz um bico e diz: estou de mal com você, não quero nada com você, e vou abandonar a fé. Aí tem um monte de crente abandonando a fé porque não foi do jeito que ela quis. Não quero, não vou mais para a igreja. Por que não vai para a igreja? Porque um irmão olhou para mim de cara feia e eu não vou. E Jesus não fez o que eu queria, eu também não vou. Ele faz biquinho, não faz? Já viram crente de biquinho? Faz. E o pastor faz um pedido e o crente diz assim: não vou, não faço a vontade de pastor nenhum. Eu faço do meu jeito, do meu jeito, do meu jeito, de jeito nenhum. Isso é bonitinho, mas é engraçadinho, mas vai para o inferno, né? É engraçadinho, mas vai para o inferno. Porque Jesus, perto de subir ao céu, Mire, Ele disse: negue-se. E negar é você, antes de dizer que é a sua vontade, diga: eu busquei a Deus e o Espírito de Deus tocou no meu coração e me disse que a vontade de Deus agora é a minha vontade. Próximo texto, irmão. Agora é alguma... Orem para que essa palavra seja para nossa salvação, não é para condenação. Eu preciso dizer para vocês que Deus não é Deus de condenação. Deus é Deus de salvação. E, amados, o Senhor precisa visitar a nossa mesa. Amados, o Senhor precisa visitar a nossa geladeira. O Senhor precisa visitar todos os cantinhos das áreas dos seus filhos, da vida dos seus filhos. E se tem uma área que é difícil de obedecer a Deus, é no que você come. É ou não é? É ou não é? É, minha gente. Aí alguém vai dizer para você: olha, se você comer isso, você vai para o inferno. Não, você não vai para lugar nenhum porque você come isto ou come aquilo. Você não vai para a glória se você não obedecer a Deus. Alimento não tira você do céu. O que tira você do céu é a falta do espírito de obediência. O que tira você do céu é o espírito de rebeldia. E o espírito de rebeldia é o espírito do diabo.
E se tem alguém aqui na casa de Deus, você em casa, se tem alguém aí nos acompanhando em qualquer lugar, seja você quem for, tenha você o conhecimento que tenha, ache você o dono da razão, ou você tenha autoestima lá embaixo. Para o que tem autoestima lá embaixo, o Espírito Santo traz você aqui para o reino de Deus, com o mesmo nível de salvação e glória. Para você que se acha o todo dono da razão, venha para o nível do Senhor Jesus e aprenda com Ele. Ele é Deus que manda e resta-nos apenas obedecer. Não me tragam as suas razões pessoais. Não me tragam diante da palavra do Senhor as suas vontades pessoais, o seu achismo. Nunca vi alguém ser salvo da miséria porque ele achava alguma coisa. Mas eu já vi, tenho visto e vejo sempre pessoas que se submeteram a Jesus Cristo serem salvas delas mesmas e do espírito de rebeldia. Então que o Senhor afaste de nós todo o espírito de rebeldia. Que o Senhor afaste de nós o espírito de rebeldia e traga sobre nós o espírito de mansidão e de obediência, o espírito da verdade, o espírito da palavra de Deus, que faz com que o nosso coração seja fértil para receber a semente e dar frutos para a honra e para a glória do Senhor. Mas, amigos, se você precisa ser obediente ao Senhor, considere o tema apetite. A negligência do estudo da palavra de Deus é a grande causa de debilidade e ineficiências mentais. Negligenciar o estudo da palavra de Deus traz prejuízos mentais. Tem gente que não foi para a escola, mas eu conheço uma senhora que aprendeu a ler, e tem gente aqui no nosso meio que deve conhecer histórias assim. Gente que começou a ler a Bíblia e aprendeu a ler sem saber como é que lia. Tem gente que nunca sentou num banco fazendo uma faculdade e tem sabedoria que doutores não têm, porque foram ensinados na palavra. É verdade ou não é? É o Espírito de Deus quem dá sabedoria, não é, irmão? O que nós temos de conhecimento aqui, nós, trabalhadores comuns, pessoas comuns, nós temos uma bagagem de conhecimento que muitos doutores não têm. Porque quem foi que nos deu? Quem é que nos dá? A palavra de Deus, que é um recado de Deus a nós. Então Ellen White vem dizer: a negligência do estudo da palavra de Deus é a grande causa de debilidade e ineficiência mental. Quer que seu filho seja inteligente? Ensine a ele mais do que as letras do alfabeto. Ensine a ele o conhecimento da palavra de Deus. Ensine a ele. Traga os seus filhos cedo para a escola sabatina. Compre a lição da escola sabatina para os seus filhos, estude com eles. Ensine os versos, ensine as doutrinas da igreja para os seus filhos. O que mantém um filho nosso nos caminhos do Senhor é o quanto eles conhecem a fé em Jesus Cristo. Ensinem, contem as histórias repetidas vezes. Para onde que eu aponto, gente? Um regime, olha o livro, Conselhos sobre Saúde, página 576. Um regime de carne tende a desenvolver a sensualidade. O desenvolvimento da sensualidade diminui a espiritualidade, tornando a mente incapaz de compreender a verdade. Nossos líderes, nossos pastores, que conhecem a verdade, devem despertar o povo, nossos pregadores, devem despertar o povo de sua condição apática e levá-los a livrar-se das coisas que criam apetite pelo alimento cárneo. Se negligenciam participar da reforma, perderão poder espiritual. Deixa eu dizer para vocês aqui, se negligenciam participar da reforma, o que é essa reforma, amados? É nós irmos progredindo na vida espiritual. Deixa eu pensar aqui uma coisa com vocês. A gente fica até meia-noite? Não, estou brincando. Pensa bem. Nós saímos do Éden. E nós perdemos o Éden. Jesus veio e nos apresentou o plano de salvação e Ele é o nosso Salvador. E não há salvação fora de Jesus. Não há obra que nos salve, é Jesus. Mas Jesus, quando veio e nos apresentou a obra de salvação, Ele veio nos dar o direito de voltarmos para onde? Para o Egito ou para o Éden?
O Senhor Jesus está chamando o seu povo para voltar para onde? Para o Egito ou para o Éden, igreja? Diga com alegria, minha amiga. É para o Éden. Ela disse com uma cara do Egito, assim, para o Éden. Não, Debinha, é para o Éden. É para lá que nós vamos. E como era a vida no Éden? Era vida de obediência irrestrita. No dia que desobedeceu, o Senhor disse, eu os amo, eu dou a minha vida por vocês, mas aqui não dá para ficar. Aqui não fica desobediente como estão. Então o Senhor veio preparar um povo para andar em obediência e voltar para onde, irmã? Para o Éden. Não é para o Egito. Se é para voltar para o Egito, vai se contentar com as cebolas e com as carnes, com as codornizes lá do Egito, com a vidinha do Egito, com a adoração do Egito, com as misérias do Egito, com a escravidão do Egito. Mas o Senhor não quer você em escravidão. E se tem uma coisa que escraviza você, é a comida. Contei para vocês, né? A historinha da velhinha da pereba na perna, já contei, né? Sempre tem gente nova, sempre tem gente nova. Eu conheci uma senhora e ela estava conversando comigo sobre diferentes coisas. E eu percebi que ela tinha uma úlcera na perna. Uma úlcera porque é fino, né? Porque lá no Nordeste a gente chama de pereba. Aí ela tinha uma úlcera, uma ferida na perna. E eu disse, senhor, querida, como está o tratamento? E fui conversando com ela sobre isso. E ela me disse que tentava, e aquele negócio há meses não fechava, não cicatrizava. E eu disse, mas como assim não cicatriza? E eu perguntei para ela, como anda a sua alimentação? A senhora come muito açúcar? Porque o açúcar dificulta a cicatrização, dificultaria o seu tratamento. Ela disse, minha filha, pense numa coisa quando tem... menina, eu não resisto uma colherada de doce de leite. Um doce para mim, eu já tentei, mas eu não consigo. Lembra que eu contei essa história para vocês, meninas? Não contei, não. Contei no sermão de terça-feira pela web, tá? E contei no Encontro das Mulheres. Mas os meninos não estavam lá, né? Contei também, né? Olha aí. É um rebelde. Mas se aplica muito bem. Por isso que eu trago de novo essa história. Ela me disse que não consegue deixar de comer açúcar. Ela não consegue. O nome disso é escravidão. Você sabe que uma coisa não deve, você faz. Você é escravo. Ela está falando de uma reforma. Participar da reforma, perderão poder espiritual. O que faz você perder o poder espiritual não é necessariamente a comida, mas é a escravidão, é a desobediência. Eu não vou dizer nome de nada, apareceu ali nome de carne, mas eu não quero trazer nome de nenhum tipo de comida. Se eu perguntasse para você escrevesse num papelzinho e me entregasse, eu tenho certeza que 100% dessa igreja saberia me dizer o que você come e que não é para a honra e para a glória de Deus. Saberia ou não saberia? E você acha que o Espírito Santo vai continuar passando a mãozinha na nossa cabeça e dizendo assim, rebeldezinha de Jesus, continua desobedecendo, continua, minha filha, continua. Você acha que o Espírito Santo vai ficar assim, há quanto tempo mais? Dizendo, querida, olha, continua desobedecendo, é bonito para você, continua. Não vai. O Senhor tem um dia para voltar. O Senhor tem hora marcada para chegar. E o Senhor tem um compromisso fechado com o povo. E esse povo que anda por um caminho estreito, pelo caminho de salvação, é um povo que precisa negar o seu próprio eu para fazer a vontade de Deus, para que esta terra conheça o poder de Deus e Ele volte. Enquanto você estiver acariciando o que você tem acariciado, o que eu tenho acariciado, que é a desobediência, amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês, para nós ficarmos no mesmo nível. Eu não sou o exemplo, e eu não estou dizendo para você que você tenha que ser a bandeira branca. Eu estou dizendo que você precisa progredir na vida espiritual. E chega de a gente brincar de ser obediente e desobedecendo todos os dias, todos os dias. Às vezes a gente põe sobre a mesa determinados alimentos e você sabe que não é para a glória de Deus. E sabe o que a gente faz? Sabe o que a gente tem coragem de fazer, amiga? Sabe o que a gente tem coragem de fazer? O que é que a gente tem coragem de fazer, igreja? Orar e comer. Não, antes de comer, você tem coragem de orar. Você põe assim uma pizza de 4 queijos, você põe um negócio derretendo, quente. Aí você põe 2 litros daquele refrigerante preto do lado. Aí você diz assim, sorrindo, um para a cara do outro, tudo crente. Um ri para a cara do outro. Aí vai se chegando perto da mesa.
Com a cara de crente, né? Desconfiado. E eu já vi casos de alguém dizer assim, vamos orar e pega os 2 litros e põe embaixo da mesa. Eu já vi. E diz, Jesus não queima agora, dá mais uma oportunidade de salvação para a criatura, pai. Você está brincando com Deus. Aí você, naquele momento, você faz uma oração e diz, Senhor, obrigada pelo alimento. Alimento? Você diz, Senhor, obrigada por este alimento, tal, graças te dou, tal. E a gente, louvado seja o nome de Jesus. Nome de Jesus. Precisa de algum cientista de Harvard vir dizer para você que você está comendo alguma coisa que não edifica o corpo do Espírito Santo? Que é morada do Espírito Santo? Precisa? Precisa de doutorado para saber que faz mal? Mas você tem coragem de orar e comer. Aí ela está chamando, ela está dizendo, o Espírito Santo está dizendo que o povo de Deus precisa parar de brincar com a graça de Deus. Jesus tem tempo, hora marcada para chegar e ele precisa que o seu povo se apronte. E o povo se apronta a partir daqui, desse tema também. Porque é o principal alvo da nossa... É o principal motivo da nossa desobediência. Hábitos que entristecem o universo celestial, que rebaixam os seres humanos a uma condição pior do que de bestas, são praticados em muitos, onde? Famílias? Lares. A intemperança no comer. O que é intemperança? É o desequilíbrio, é a falta de coerência. Eu tenho cuidado muito em usar a palavra equilíbrio, porque tem gente usando equilíbrio dizendo que é um pouquinho do bem e um pouquinho do mal. Um pezinho no bem e um pezinho no mal. Isso é equilíbrio, ó. Eu peco um pouquinho, sou um pouquinho santinho. Eu peco um pouquinho, sou um pouquinho santinho. Eu sou equilibrado. Temperança, coerência. O Senhor está chamando. Epa, já passei. Menino, vocês já estão lendo tudo, não era para ler agora. Por que não está funcionando? Ai, eu estava clicando, acho que está ficando... Um regime de carne tende a desenvolver a sensação... Já li isso, né? Ai, meu pai. Oi, meu amor. É para cá, né? E os ovos contêm propriedades que são agentes medicinais para combater venenos. Ela dizia isso em 1800 e alguma coisa. Conquanto tenham sido dadas advertências contra o uso desses artigos em famílias onde as crianças eram viciadas e muitos viciadas no hábito da masturbação, eles deveriam deixar de comer ovos. O que eu estou dizendo para vocês? O que está escrito aqui? Que há situações da nossa vida emocional, dos nossos desejos, das nossas experiências, que tem a ver com o que nós comemos. E ele está dizendo, olha, que ainda não era para deixar de comer ovos, mas ele está dizendo que em algumas famílias, onde havia crianças viciadas em masturbação, o consumo de ovos tinha a ver com isso. Comida tem a ver com o seu comportamento. Você acha que a adrenalina da carne de um boi, quando ele é morto, aquela adrenalina, aquele veneno todo na carne do boi, quando você come, você está comendo o que junto? Veneno da adrenalina do boi. Sabe o que ela diz? Que as pessoas dadas ao uso de comer muita carne, elas são mais violentas, mais agressivas, mais estressadas. Ai, pra cá, né? Especialmente nas famílias de crianças dadas a hábitos sensuais, os ovos não devem ser usados. Já tinham lido isso? Crianças dadas à sensualidade não deveriam comer determinados artigos. Ela está falando de um pobre, de um coitadinho de um ovo, minha gente. Um coitado de um ovo. E se ela visse um hambúrguer? Ela estava falando do pobrezinho de um ovinho. E ela não estava dizendo que era pecado comer o ovo. Ela estava dizendo que pessoas dadas, crianças dadas a hábitos sensuais, que deveriam evitar de comê-lo. Imagine se ela visse os nossos filhos comendo o que muitos deles comem hoje. Os hormônios que tem hoje em muitos dos alimentos que nós consumimos. Aí hoje nós temos crianças diagnosticadas como hiperativas. Hoje o que se tem, muitas crianças hiperativas, elas tomam chocolate, elas comem uma série de artigos com cafeína, com estimulantes, elas ficam elétricas e elas dizem, mamãe, quero mais, e dá mais para a criança. Aí vem o psicólogo e diz assim, ela tem hiperativismo. Terminou ali? Acabou, meu bem?
Tudo bem. Também já é tarde. A intemperança no comer e no beber determinando como faz, a satisfação das paixões baixas, prepara os homens o caminho para desrespeitarem todos os deveres morais. Ao serem assaltados pela tentação, pouco podem ter eles para resistir. Ela associa, quando nós somos fracos com relação ao nosso apetite, nós perdemos poder moral. Se você não resiste a comer alguma coisa que não edifica para a honra e para a glória de Deus, quando você for assaltado em questões morais, você não tem condições de resistir. Se você não resiste a um bife, quem garante que você resiste a uma tentação e um adultério? Quem garante? Se você não resiste a um pedaço de pudim, pedacinho de pudim, molinho, pequenininho, docinho, uma caldinha, você não resiste, você olha e diz, não vai dar. Se você não resiste um prato de lentilha, você vende ou não vende a sua primogenitura? Se você não resiste a um prato de lentilha, você vende ou não vende a sua primogenitura? Quem vendeu a primogenitura por um prato de lentilha? Esaú. Quem é você mais que Esaú? Quem somos nós mais que Esaú? Se Esaú tivesse dito, não, meu irmão, a minha primogenitura eu não vendo, não troco e não dou para ninguém, ela é minha, teria ocorrido tudo o que aconteceu? Ele teria tido poder moral para decidir manter-se fiel. Em que foi que ele foi desobediente? Em que foi que Satanás meteu a colher na história? No apetite. Como foi que Satanás conseguiu enganar Eva, dizendo para ela que aquele fruto era bom e comendo daquele fruto ela teria poderes? Apetite. Por que foi que Jesus ficou 40 dias no deserto para combater, para dizer para mim e para você que é possível resistir? Apetite. Alimentamos os nossos filhos e a nós mesmos com os artigos que despertam as paixões animais e então, deixa eu ler como está. Alimentam-se dos próprios artigos que lhes despertam as paixões animais, e então ides à reunião e pedis a Deus que abençoe e salve os vossos filhos? Que altura alcançarão vossas orações? Tendes uma obra a realizar primeiro. Depois de haver desfeito por vossos filhos tudo o que deixou ao vosso cuidado, podereis então, com confiança, rogar o auxílio especial de Deus, o auxílio que Ele vos prometeu. Esse texto é muito forte. Nós alimentamos os nossos filhos com aquilo que despertam as suas paixões. Depois nós viemos à igreja, pedimos a Deus que abençoe a nossa casa, e ela pergunta, que altura alcançarão as vossas orações? Eu vou encerrando por aqui. Já é tarde. Mas eu só quero que o Espírito de Deus plante em nosso coração a necessidade de nós pensarmos mais sobre aquilo que nós temos comido. Porque o que nós comemos tem a ver com a nossa santificação. O que nós comemos tem a ver com a nossa vida de obediência a Jesus. E você pode se apresentar e dizer qualquer desculpa, qualquer coisa que você traga ao Senhor, Ele vai dizer para você, filha, eu te ajudo, filho, eu te ajudo. Eu não estou pedindo que você, a partir de agora, saia como um louco, desfazendo-se de qualquer artigo que você tenha em casa, se saber ao menos por onde começar. Mas o Espírito de Deus pede a nós, considere que o Senhor Jesus quer visitar a mesa em que você come. O Espírito de Deus quer visitar a sua mesa enquanto cristão. O Espírito de Deus se importa com o que você come. Se a partir de hoje, ao ter sobre a mesa alguma coisa que não edifica para a honra e para a glória de Deus, peça perdão ao Senhor e diga, Senhor, me ajuda, me ajuda. E o Senhor vai ajudar você. O Senhor vai ajudar você. Porque a graça de Jesus é para nos ajudar a crescer. A graça de Jesus é para nos ajudar a vencer. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que o Espírito Santo se mova sobre nós. É uma mensagem que não é das mais doces, mas é das mais sérias
eu posso dizer para você que é das mais necessárias, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos cantar agora? Não, melhor, nós vamos orar. Nós vamos orar. Igreja, de pé, por gentileza. Senhor, Tu sabes como é delicado esse ponto da nossa vida. Tu sabes como é difícil nós lidarmos com o nosso apetite. Como é difícil deixarmos de comer o que não é para a Tua honra e para a Tua glória. Tu nos conheces, Tu sabes o que temos em casa, Tu sabes o que nós comemos, Tu sabes o que está diante da nossa mesa, na nossa mesa. E Tu sabes, Senhor, que nós temos tantas vezes comido e bebido artigos, alimentos que não edificam, mas que destroem a nossa saúde, não é para a Tua honra e para a Tua glória. E nós viemos ao Senhor pedir humildemente que o Senhor convença o nosso coração, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê capacidade, competência para Te servir. Que o Senhor tire de nós os apetites que são por aqueles artigos, por aqueles alimentos que pervertem o nosso poder moral e espiritual, que não contribuem para a edificação do nosso corpo, que é tempo. Então, Senhor, nós Te pedimos que o Senhor tenha misericórdia e que nenhum de nós aqui neste lugar, nem outros irmãos que estão em casa nos acompanhando, brinque com a salvação. Que nenhum de nós tenha coragem, mas receba do Senhor temor, que sejamos tementes ao Teu nome e sejamos submissos à Tua vontade. O que o Senhor quer de nós? O que o Senhor quer de nós, Pai? Quais são os alimentos que o Senhor tem pedido a nós para abandonarmos, mas nós fazemos de conta que não temos ouvido e já dissemos ao Senhor, nada a ver, Pai, nada a ver. O que tem a ver a salvação com o que eu como e o que eu bebo? Senhor, nos ensina que o Senhor se importa conosco em todas as áreas da vida. Nos ensina que o Senhor se importa, enxerga e quer nos salvar de toda espécie de escravidão. Senhor, prepara-nos para caminharmos para o Éden. Prepara-nos para estarmos ali com o Senhor. Prepara-nos, Senhor, e que nada nos escravize, que nada nos domine. Tire o prazer pelo açúcar, tire o prazer pelas carnes, tire o prazer pelas drogas, tire o prazer pelo álcool, tire o prazer por toda e qualquer espécie de veneno que traz doença ao nosso corpo e à nossa mente. Senhor, liberta-nos. Todos nós aqui nos colocamos na condição de sermos viciados em comidas inapropriadas, em bebidas inapropriadas. Colocamos para dentro do nosso corpo venenos, destruímos ao nosso próprio corpo e depois dizemos, Senhor, salva-nos, cura-nos. Ai, Pai, perdoa-nos, porque nós somos tão incoerentes. Tu sabes que nós somos assim mesmo, fracos, tão pobres de entendimento. Mas opera entendimento em nós. Opera, Senhor, aqui entre nós. Opera santidade no Teu povo. Imprime no coração dos Teus filhos, na mente dos Teus filhos, a necessidade que há, e é urgente, de termos uma reforma espiritual. E essa reforma alcance todos os cantinhos do nosso coração e passe pelo nosso apetite. Ai, Senhor, é difícil, mas vem e nos salva. Porque nós temos feito na nossa mesa o que nós bem queremos. Mas nós não queremos que continue assim, Pai. Nós entregamos ao Senhor hoje o nosso apetite. Que a nossa briga não seja contra a balança. Que a nossa luta não seja contra quilos a mais. Que a nossa luta não seja contra a estética. Que a nossa luta não seja a favor de um corpinho perfeito, de um corpinho na moda, que caiba na roupa, no número menor. Não, Senhor.
Faz com que a nossa mente, o nosso entendimento assimile que o teu chamado é para vivermos em santidade. E ser santo é obedecer ao Senhor, como fez os mares, como fez os ventos e ainda fazem. Como fizeram os mudos, como fizeram os coxos, os aleijados, como fizeram os cegos, como fizeram os mortos. Fazem nós, manda, e nós obedeceremos. Mas nós só o faremos se o Senhor estender a sua mão na nossa direção e tiver misericórdia de nós e nos tirar deste poço de ignorância que temos vivido até aqui. Desse poço de ignorância, quando tantas vezes dizemos que o Senhor não se importa. Mas a tua palavra hoje chamou a atenção do nosso coração e nós sabemos que o Senhor se importa com o que nós comemos e com o que nós bebemos. O Senhor se importa. O Senhor Jesus ficou sem comer para nos ensinar que o Senhor se importa. Obrigada, Jesus. Assim como o pecado entrou neste mundo por meio do apetite, Senhor, faze com que a santidade passe pelo nosso apetite e o Senhor tenha misericórdia de nós. Assim como Adão foi vencido pelo apetite, assim como Esaú foi vencido pelo apetite, assim como Jesus venceu o apetite, ajuda-nos a vencer. Pedimos ao Senhor em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós queremos que a nossa comida seja para a tua honra e para a tua glória. Nós queremos que a nossa bebida seja para a tua honra e para a tua glória. Nós queremos que o nosso pão, o nosso alimento seja para o Senhor. Que a nossa vida seja inteiramente para o Senhor. Que o nosso dinheiro te pertença. Que a nossa roupa te pertença. Que tudo que nós temos, a nossa casa, os nossos bens te pertençam. Nós queremos que o nosso alimento te pertença. Nós queremos que seja tudo do Senhor e para o Senhor. Por nós não queremos o Éden de outra maneira se o Senhor não nos conduzir até lá. Assim como nós, Senhor, por favor, não queremos fazer nada na nossa vida se o Senhor não for o que vai nos conduzir. Que não haja entre nós nenhum espírito de farisaísmo, nenhum espírito de condenação. Que não haja entre nós nenhum espírito de salvos pelas obras. Que não haja entre nós nenhum espírito de querer fazer para estar salvo. Mas que tudo seja feito porque nós estamos salvos em Jesus Cristo. Que a nossa comida, a nossa bebida, os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nosso filho, nosso marido, nossos filhos, nossa casa, nossa esposa, nossos bens, nossa igreja, o teu povo receba o poder do Espírito Santo por andar em obediência à tua palavra. Louvado seja o teu nome em Jesus Cristo. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Passamos um pouco do tempo, mas acho que é um tempo importante para estarmos buscando um pouco mais o poder de Deus. Que Deus os abençoe.